Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta quarta-feira. Começa o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. Hoje vamos falar de estresses e suas consequências. É fácil ou difícil te tirar do sério? Vamos te mostrar quais as consequências desse mau humor. A gente aproveita e pede a tua participação aqui com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. E a gente já começa essa primeira edição falando que o julgamento do delegado Gustavo Sotero, marcado para iniciar nesta terça-feira, na manhã desta terça-feira, foi adiado para o fim do mês de novembro. É que a defesa encontrou um erro na lista dos jurados selecionados. A decisão de adiamento foi do Ministério Público do Estado e também do Tribunal de Justiça do Amazonas. O dia do julgamento do delegado Gustavo de Castro Sotero gerou grande expectativa e lotou o plenário no Fórum Ministro Enoque Reis. Na entrada do auditório principal do fórum, além de estudantes de direito, familiares e amigos de ambos os lados aguardavam a decisão do júri. Nós estamos muito tristes com tudo isso, né? A gente tenta acalmar ele um pouquinho, assim como ele também tenta me acalmar a mãe. A mãe ficou mais de um ano sem ver o filho porque Gustavo é filho de família humilde, não tem dinheiro. Foi proibido, nós ligamos para 5 advogados, todos eles disseram que a OAB/CHOI proibiu de advogarem para o meu marido, certo? Então nós tivemos que ligar para alguém de fora, certo? Onde a polícia, os amigos, os familiares fizeram uma vaquinha para pagar o advogado. Procurem conhecer quem é realmente o Gustavo, entendeu? Livre de senso comum e livre de pré-julgamento. A gente quer que a justiça seja feita, né? E a Fabíola conversou comigo, a gente veio aqui apoiar. Acusação e defesa chegaram no auditório por volta das 8h30 da manhã. E a expectativa de que a soberania do júri popular faça justiça. Quero lembrar que a titularidade da ação é do Ministério Público e a OAB está habilitada apenas na condição de assistente, ou seja, está acompanhando esse julgamento. Olha, nós temos evidências claras que o evento se deu por legítima defesa. A vítima fatal avançou várias vezes contra o delegado de polícia, sabendo que ele era um delegado de polícia. O julgamento na primeira vara do Tribunal do Júri, marcado para as 9 da manhã, atrasou e começou por volta das 11h15 desta terça-feira. Logo na abertura, o adiamento do julgamento foi anunciado para os dias 27, 28 e 29 de novembro. O promotor do Ministério Público do Amazonas, George Pestana, foi quem anunciou a decisão judicial. Um acordo de cavalheiros e de damas, no sentido de nós adiarmos esse julgamento, que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de novembro agora. De acordo com o pedido de esclarecimento à Justiça, a defesa de Gustavo Sotero indagou a falta de 31 nomes na lista de 38 jurados que foram sorteados para decidir o caso. A listagem de jurados publicada em novembro é dessa listagem geral de 800 nomes que são retirados os 25 que vão compor essa sessão, a reunião. E alguns nomes que migraram do outro tribunal do júri que não estavam nessa listagem de novembro, estavam hoje como possíveis julgadores. Então, para evitar uma nulidade futura, por economia processual, pela própria confiança que o judiciário tem que externar para a sociedade e pelo Ministério Público ser fiscal da ordem jurídica, não restava outra alternativa que não o adiamento. Esse fato foi identificado pela defesa antes e o Ministério Público se manifestou concordando com esse problema, porque se nós fôssemos levar à frente o julgamento, no final, qualquer uma das partes poderia alegar essa nulidade. Após a decisão da Justiça por adiar o processo de julgamento, as partes entraram em comum acordo, mas nenhuma delas concluiu como vantajoso o adiamento. Os peritos assistentes técnicos estarão no dia 27 aqui, isso foi conversado, essa data foi construída entre todos. Então, assim, é melhor do que uma discussão de um vício alegado lá na frente, tentar nulificar todo esse processo com mais uma estratégia de defesa, né? Foi uma constatação da defesa, a petição, o requerimento da defesa
É público, está nos autos, posso distribuir isso à imprensa pela minha assessoria, se os senhores quiserem, tá? É uma explicação técnica toda deduzida ali com argumentação. De fato, algo defeituoso ocorreu. E é obrigação do advogado verificar se o julgamento vai transcorrer de forma índene, que vai transcorrer sem que se tenha um prejuízo. Representantes da Segurança Pública do Estado do Amazonas e do governo federal se reuniram para articular ações na região de fronteira. O repórter Oreste de Taife tem as informações. A ideia é ampliar o que já é feito hoje, inclusive com a ativação da base Anzol, com a criação de uma outra base no Médio Solimões, ali na região de Tefé. Além disso, traçar estratégias integradas de segurança pública nas fronteiras. Eu vou conversar com o secretário Luzmar Bonatti, secretário de Segurança Pública. Secretário, como é que já tem esse panorama, as estratégias traçadas nessa reunião? Bem, hoje nós estamos reunidos aqui com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que é coordenado pelo general Heleno, que conhece bastante a região, as problemáticas do norte do país. Nós fizemos aqui uma apresentação do trabalho que já é desenvolvido pelo Estado do Amazonas na fronteira. Estamos ouvindo as explanações do governo federal no que tange aos projetos estratégicos, ao planejamento estratégico para a fronteira, para que nós possamos, cada um fazendo a sua parte, somar os esforços para que a gente possa atingir o objetivo maior, que é aumentar a segurança da nossa fronteira. Pois é, não é só o tráfico de drogas que será combatido não, né? Não, nós temos tráfico de drogas, nós temos tráfico de humanos, nós temos biopirataria, nós temos a área mineral. Todas essas áreas estão sendo discutidas para que a gente possa realmente atingir esses objetivos de combate a esses ilícitos. Já é a partir de que mês que começa já essa ação integrada propriamente dita? Não, esse trabalho já vem sendo desenvolvido. Nós estamos aqui apenas ampliando esse trabalho, certo? Ele não tem data. Isso aqui é um programa que já é continuado, certo? Ele vem cada vez sendo mais aperfeiçoado, corrigindo algumas falhas que tiveram no passado, certo? Isso não começou agora, nem vai parar tão cedo. Isso aí realmente, cada vez mais, cada dia mais, nós queremos ampliar esse trabalho. Muito obrigado, secretário. É isso, é o fortalecimento das ações, principalmente para proteger a fronteira do Amazonas, ali naquela região da Tríplice Fronteira. Nesta terça-feira, a UEA realizou o último dia de exames com as provas do Sistema de Ingresso Seriado, o SIS. No vestibular, que foi no início da semana, mais de 7.500 candidatos deixaram de comparecer às salas de aula. Faltando 2 horas para abrir os portões, alunos já faziam fila em frente aos locais de prova. O último dia de provas da Universidade do Estado do Amazonas foi realizado em 132 locais na capital e no interior do estado. Muitos alunos passaram o ano todo se preparando. O nervosismo bate bastante. Mas você acha que, apesar do nervosismo, está preparada? Sim, muito. Eu estudo bastante, eu me dedico, mesmo eu falando que eu não consiga, mas eu sei que eu vou conseguir, no fundo, no fundo. Como é meu primeiro ano, né? Aí meio que eu fico em dúvida, né? Se vou fazer. Mas eu acho que eu vou fazer esse curso, só que só ano que vem para me preparar, mais. Esse é o meu primeiro ano para ver como é que vai funcionar. No último dia de vestibular, os alunos que ainda estão cursando o ensino médio é quem vão fazer as provas. São mais de 1.000 oportunidades para mais de 40.000 estudantes que se inscreveram no SIS, o Sistema de Ingresso Seriado da Universidade do Estado do Amazonas. Entre os candidatos que disputam as vagas, pais e professores que vieram prestar apoio. Afinal de contas, esse é um momento decisivo na vida dos estudantes. É um momento importante para a carreira dela também, né? Que ela está tentando ver se entra para direito e eu acho que o desenvolvimento do filho, a mãe e os pais têm que acompanhar. Ela não, nesse momento tão importante, ela está aqui sozinha, para mim não é admissível, entendeu? Aí eu prefiro estar aqui com ela. O número de abstenções deste ano foi maior que em 2018. Mais de 7.700 candidatos não foram ao primeiro dia de provas, o que corresponde a 21% do total. No ano passado, as abstenções representaram 18%. O gabarito das provas do vestibular vai estar disponível nesta terça a partir das 8 horas da noite e do SIS a partir desta quarta-feira.
No dia 17 de dezembro vai ser liberado o resultado oficial dos exames. Agora chegou o momento da gente falar de oportunidade de emprego. Olha só, tem 52 vagas disponíveis para hoje. Olha só, uma vaga para jardineiro paisagista, outra vaga para instalador de segurança eletrônica, 2 vagas disponíveis aí para líder de materiais, 2 para assistente administrativo, 2 vagas também para mecânico de autos, 2 vagas para borracheiro, 3 para office boy sem experiência, mas aí que tem a CNH categoria A. Lembrando que a distribuição das senhas começou logo cedo e o atendimento vai até às 3 da tarde. Lembrando que os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovantes de residência e também escolaridade. O Band Cidade Primeira Edição vai para um breve intervalo e na volta vamos falar das consequências do estresse. Se você já acorda de mau humor, é considerada aí uma pessoa de pavio curto, fica com a gente para saber o perigo de tudo isso. É já já. A conta de energia vai ficar um pouco mais barata a partir do dia 1º de novembro. É que a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL, aprovou em Brasília uma redução nas tarifas de energia para os 62 municípios do Amazonas. A medida atende cerca de 1 milhão de consumidores do estado. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores de baixa tensão é uma redução de 5,73% e para os consumidores residenciais a queda será ali em torno de 5,91%. Agora a gente troca de assunto para falar que o estresse em excesso pode levar ao aumento do peso, úlceras de estômago, alterações cardíacas e pressão alta devido ao aumento do cortisol. É que o hormônio responsável por contribuir aí para o bom funcionamento do sistema imune. Calma que a ideia aqui não é te deixar em pânico não, mas sim te ajudar, principalmente aquelas pessoas que acordam aí de manhã cedo com aquele mau humor. É bem complicado, né? Sobre esse assunto aqui com a gente é o doutor cardiologista Cota Júnior. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade Primeira Edição. Bom dia, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que eu consiga trazer alguns esclarecimentos e ajudar a nossa população. As doenças cardiovasculares, que hoje é a causa número 1 no Brasil de morte, são as doenças cardiovasculares. Olha só, doutor, que situação. Agora sim, a gente pode dizer que aquelas pessoas que já acordam ali de mau humor, aquelas pessoas mais pessimistas, que tudo vai dar errado, elas podem ter complicações. Isso cientificamente comprovado, já tem estudos mostrando que pessoas que são pessimistas morrem mais cedo do que as pessoas que são otimistas. Então, o estresse, ele é um fator desencadeador de vários problemas. Vou me adiantar? Sim, vou claro, ficar aqui fique à vontade, fique à vontade. Então, vamos lá. Hipertensão. Quase todo mundo, acredito que todo mundo sabe a relação do estresse e hipertensão. Quem aqui já não ouviu uma história não sentiu mesmo que quando tem algum estresse, um aborrecimento, uma discussão, passa mal e vai verificar a pressão está alta. A pressão alta, ela está intimamente relacionada com pelo menos 40% das doenças cardiovasculares e 50% dos casos de AVC. Que situação. Agora sim, tem uma idade específica ou então aquelas pessoas estressadas, elas têm essas complicações? Por exemplo, as idades de estresse. A pessoa que tem 50 anos estressada talvez esteja mais em risco do que aquele jovem de 18 anos. Exatamente. O estresse ele faz mal para qualquer idade. O problema é que o mais idoso, ele tem mais problemas, além de que tem maior rigidez da artéria, tem maior probabilidade de já ser hipertenso, então ele já começa com uma pressão alta, a pressão dele vai subir mais ainda. É um paciente que tem maior chance de ter diabetes, o colesterol já deu tempo de obstruir as artérias, então realmente o estresse faz mal, mas também pode acontecer em jovens. Eu vou contar aqui um caso pessoal comigo. Eu, com 22 anos de idade, tive uma discussão
e minha pressão chegou a dar 30/17. Nossa. Isso 30 porque, se você for ver aquele reloginho, verifica a pressão, né, que a gente chama de esfigmomanômetro, é até 30, provavelmente passou. Então, mas aí, aconteceu alguma coisa? Não, porque eu era muito jovem. Acredito Agora... que hoje em dia, não sei se eu conseguiria suportar uma pressão dessa. Né? Então, isso foi o fator idade que me ajudou. Agora, imagina isso numa paciente que já tem vários problemas e já tem aí os seus 50, com certeza o mal vai ser maior. Agora, o estresse, ele é provocado pelo quê, doutor? Então, assim, problemas talvez no trabalho, ou então situações na família, o que a gente pode dizer? Isso é muito pessoal. Então, se a gente for ver, nós temos pessoas que têm o mesmo problema e reagem de forma diferente. Eu acho que está muito de como a pessoa foi criada, as angústias de cada um. Isso não tem como dizer, esse aqui vai sofrer, esse aqui não vai sofrer. Todos nós temos a nossa carga de estresse, isso é normal. Não tem como você fugir do estresse. Fala assim, não, doutor, eu tenho que eliminar o estresse. Ninguém elimina o estresse, isso é impossível eliminar o estresse. O estresse faz parte da nossa vida, nós precisamos do estresse, até mesmo para a gente poder se defender. Exatamente. Vamos pensar lá do Homem das Cavernas, o Homem das Cavernas tinha o estresse, ele tinha que procurar comida, ele tinha que se defender dos animais. Hoje em dia, nosso estresse é outro. É o estresse do emprego, de conseguir chegar no final do mês e ter o dinheiro, de fugir do ladrão. Né? Problemas familiares, então não tem como a gente fugir. O que a gente tem que fazer é saber administrar o nosso estresse. E aí entra técnicas de meditação, atividade física. Tem vários estudos mostrando que a atividade física reduz nível de estresse, dormir bem, tudo isso. A parte religiosa também. Sim. Né? Já tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela já tem um campo para isso, que já discute essa parte da espiritualidade nos problemas cardiovasculares, e isso vai também acabar influenciando na parte do estresse. Agora, aquelas pessoas que têm as unhas fracas e queda de cabelo, esses são sinais, talvez, de estresse, doutor? Tem que pensar aí, quando você me fala queda de cabelo, unha fraca, eu acho que logo na mente de qualquer clínico vai vir doença da tireoide. E a doença da tireoide, lembrar que a tireoide é o hormônio, vamos dizer, que está responsável por todo o metabolismo do seu corpo. Então, quando acontecer isso, acho que a primeira coisa logo que a gente pensa, mas sim, o estresse, ele vai... Lembrar que o nosso cérebro, ele que comanda todo o nosso organismo. Então, se você está sob uma situação de estresse, você vai acabar sentindo alguma coisa que a gente chama de somatização, e cada um tem sua somatização. Então, por exemplo, no meu caso, minha somatização é no sistema gastrointestinal. Então, eu vou ter enjoo, perda do apetite, diarreia, tem gente que sente dor no peito, comum. Eu mais atendo pessoas no meu consultório com dor no peito de origem emocional do que realmente origem cardíaca. Tem gente que sente dor na cabeça, tem gente que desmaia, então cada um tem sua somatização. Agora, como saber, por exemplo, a dor que sente no peito é emocional ou talvez já tenha uma doença cardiovascular? Como é que a gente pode diferenciar? Fazendo o exame, indo no consultório? Eu quero aproveitar justamente esse momento para dar uma dica aqui para vocês. A dor de origem cardíaca, ela tem uma característica principal. É uma dor que pega todo o peito. Então, quando o paciente chega e fala assim comigo, doutor, estou sentindo uma dor aqui, quando ele aponta, eu já começo a achar que não é coração. Mas o principal está relacionado com o estresse, seja físico ou seja emocional. Então, subiu uma escada, doeu o peito, parou de subir, a dor passou, tem que pensar que isso aí é coração. Teve um aborrecimento, doeu o peito. Opa, pode ser que seja coração. Essa dor ela pode irradiar pescoço, ombro, costa, mas a característica principal é essa. Ela piora no estresse e alivia no repouso. Agora há pouco o senhor falou em relação à comida, tem aquelas pessoas que descontam o estresse, a raiva, a angústia, a preocupação na comida. E tem aquelas outras pessoas também que não comem. Aquelas pessoas que acabam descontando na comida também tendem a ter problema no coração, doutor, a gente pode colocar assim? Sim, porque aí agora ela vai ter dois problemas. Aí ela tem o estresse, ela vai comer muito, vai abusar no carboidrato, vai abusar na gordura, aí entra a obesidade já chama uma diabetes.
isso já vem associado com o aumento do colesterol, entope a artéria. Então, veja que tudo é uma engrenagem. Eu sempre falo para o meu paciente que é muito fácil fazer o tratamento medicamentoso. Ora, você está com uma hipertensão, você pega um comprimido, engoliu, acabou. Você fica coberto naquelas 24 horas. Tratamento não medicamentoso. O que é o tratamento não medicamentoso? De forma regular, ter uma alimentação saudável, reduzir o sal, dar uma administrada no estresse. Não digo tirar. Dar uma administrada no... É na hora que, quando está sentindo, eu digo, não, peraí, eu tenho que começar a pensar, isso vale a pena? Será que eu não posso contornar? Dar uma respirada, fazer meditação. Tem nas diretrizes de hipertensão, que a meditação ajuda a reduzir a pressão. Olha só. Interessante, assim, que a gente acompanha no nosso dia a dia, é que tem aquelas pessoas que são mais estressadas e tem aquelas pessoas que também são estressadas, mas acabam ficando com as informações. Então, pode dizer que é mais perigoso, aquelas pessoas que se aborrecem logo, falam logo tudo, ou aquelas pessoas que acabam colocando mesmo tudo para dentro? As duas. Mas vamos lá. O problema da pessoa que é explosiva, na hora que ela tem uma crise de explosão, fica irritada, começa a discutir, o nível da pressão dela vai muito alto. E aí esse é o risco maior de ter um pico hipertensivo, principalmente do AVC. Já aquele paciente que guarda, vamos dizer assim, é um paciente que vai manter aquela pressão alta por um período maior. Então, aí já vamos o prazo, problema renal, aumento do tamanho do coração, mas as duas fazem mal. Então, essa na guarda é pior. Não, a pessoa também que explode também é pior, porque ela pode ter uma crise hipertensiva naquele momento e sofrer um dano irreversível, quer dizer, vai ficar com uma sequela para o resto da vida. Agora no Banho Cidade, primeira edição, gostaríamos da sua participação. Pergunta, a sua sugestão de tema para nossa entrevista. O número é o 99205. Doutor, chegou o momento da gente colocar algumas perguntas dos telespectadores. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Olha só. Oi Flávia, bom dia. Sou muito ansiosa e confesso que sou pavio curto. Tem dias que percebo que as minhas mãos tremem e até o meu olho. Pergunta do doutor se isso pode ser sinal de mini infarto. Luzia Macaro da Betânia. Não. Isso aí, o que ela está tendo é o sintoma que a gente chama da somatização. Sim. Né? Então, todo mundo tem sua somatização. Então, no caso dela, ela tem os tremores, ela passa mal, mas não, o infarto não é dessa forma. O infarto, principalmente, vai ser a característica principal, é a dor. Mas muitas das vezes as pessoas podem infartar sem sentir dor. Existem grupos de pacientes, por exemplo, paciente diabético, ele infarta sem sentir dor. Eu já cheguei a pegar paciente comigo no consultório, fui pegar o exame, mas o senhor já infartou? Não, doutor, nunca infartei, não, já infartou sim, está aqui. Então, pode acontecer. No caso dela, eu acho que seria mais indicado fazer o acompanhamento com o psicólogo, para poder dar uma administrada nesse estresse. Mas esses sintomas não é sintoma de infarto. Agora, doutor, o senhor falou sobre esse negócio de infartou. Como é que eu sei se eu já infartei ou não? Primeira coisa, temos que avaliar fator de risco. Então, uma coisa é chegar um paciente comigo de 30 anos de idade no consultório, falando que está com dor no peito. Outra coisa é chegar um paciente comigo no consultório com 65 anos de idade. Esse paciente de 65 anos de idade tem muito mais probabilidade. Tem que pegar a característica da dor. Aquela dor que eu falei, sim, dor no peito, aperto. Se chega um paciente comigo e fala, não, doutor, estou sentindo uma queimação atrás do peito que piora quando eu como. Ah, não, então eu já vou começar a pensar mais uma coisa gastrointestinal, refluxo, né? Azia da... Tem que avaliar outras coisas. Pegar um eletro, um teste ergométrico e, no extremo, chegar... Vai dar o diagnóstico e aqui, por favor, fica a ressalva para todo mundo. O exame não dá o diagnóstico, é o médico. Muitas das vezes o paciente fica chateado quando o médico às vezes faz isso de propósito. Então, quando o paciente chega com a gente e ele conta uma história, eu começo a pensar, ele pode ter o problema
Eu vou pedir um exame, porque se esse exame der normal, eu já excluo a possibilidade da doença A e B. Eu vou ficar com a C e a D. Não é o exame que dá o diagnóstico. Ele tem que saber o exame que ele tem que pedir. Às vezes é comum chegar paciente, não, doutor, eu quero tudo. Aí eu lhe pergunto, ressonância vai ver uma ameba? Não, o exame de fezes resolve. Então o médico tem que saber qual o exame que tem que pedir, mas o diagnóstico quem dá realmente é o médico. E para que isso aconteça, é importante que as pessoas façam ali um check-up anualmente, a cada 6 meses. Qual é o indicado, doutor? O check-up é importante desde o momento que a gente nasce. Então, a criança nasceu, não, vai no consultório para poder fazer. É claro que à medida que a idade vai passando, a necessidade do check-up aumenta. Então, pacientes acima de 40 anos já tem que começar a pensar, principalmente se tiver histórico familiar. Então, imagina o seguinte, de novo, vamos pegar aqui meu exemplo, meu pai infartou com 46 anos, então meu risco de ter doença cardiovascular é maior. Eu tenho que acabar tendo um cuidado maior. Agora, chega um paciente comigo, não, doutor, meu pai morreu com 89 e mamãe com 96 anos de velhice. Já fica mais difícil acreditar que esse paciente. Então, regra geral, check-up anual, tá? E qual vai depender de cada caso. Então, se eu pego um paciente jovem, preciso de muito exame? Não, até para poder não onerar, para não ficar tão caro. Então, o médico tem que saber indicar. Agora, chega um paciente jovem, mas que ele é diabético, ele fuma, hipertenso, sedentário, obeso, opa! Então, já mudou a história, mesmo ele sendo jovem. Esse paciente merece uma atenção maior. Exatamente, é avaliar os fatores de risco, né? Então, vamos lá para a próxima pergunta, olha só. Tenho 29 anos e já tomo remédio para hipertensão. Não me considero estressado, mas percebo que na minha cabeça fica um buraco de careca. Meu cabelo cai bastante e tem uns 2 buracos assim. São aquelas pessoas que acabam tendo uma calvície, né? Isso pode ser sinal de estresse, doutor? Nunca li nada sobre isso. Eu acho que a recomendação é procurar mesmo um dermatologista para saber por que está acontecendo isso aí. Inclusive, na primeira pergunta, a pessoa tem esse negócio, o olho está tremendo, é estresse, o olho direito, é coisa boa, é coisa ruim, é mini infarto. Isso a gente pode dizer que é mito? Isso é mito, com certeza. Olha e o nome disso aí é fasciculação. Existem várias situações do nosso corpo. Provavelmente as pessoas que estão aqui nos assistindo, já aconteceu algum momento de um dedo tremer sozinho, um músculo do nosso braço tremer sozinho. Isso pode acontecer, é um erro do organismo, mas que não tem nenhum significado clínico importante. A não ser que seja uma coisa muito frequente, aí talvez tenha que investigar. Um neurologista, talvez. Aí no caso teria que procurar um médico para poder ver. Mas a princípio, o olho tremendo, não. Certo. Vamos lá para a próxima pergunta. Olha só, me aborreço muito rápido no meu trabalho, já cheguei até a tomar Rivotril e outros calmantes. Quais as consequências que posso sofrer tomando essas coisas todas? Poliana Silva da Chapada. Bem, eu acredito que ela deve estar perguntando do Rivotril. Né? Então, o Rivotril, ele faz parte de um grupo de medicamentos, são benzodiazepínicos, que aumenta o risco de dependência. Não é à toa que eles são tarja preta. Então, as pessoas que fazem o uso desse medicamento, tem que tomar o cuidado para não ficar dependente do medicamento. É uma droga, e assim como cigarro, cocaína, é uma droga lícita, né? Mas ele tem que ter um cuidado, inclusive o médico, existe uma receita especial para isso. O que a gente recomenda nesse caso? Procure o seu psiquiatra. Se você chegou a esse ponto de já estar usando o medicamento, veja com o seu psiquiatra. Vale a pena continuar esse medicamento? É um excelente medicamento, eu mesmo uso muito para os meus pacientes, mas eu sempre alerto, cuidado, esse é um medicamento que a gente usa durante o período para tirar da crise, mas aí tem que passar pela mão de um psiquiatra para poder avaliar, poder trocar por outro medicamento que não provoque essa dependência e também fazer um acompanhamento com um psicólogo. Quem não tem estresse no trabalho? Todo mundo tem estresse no trabalho, por mais que você seja o dono, estresse com seus clientes. Então, ninguém está isento. Vem aquele negócio que eu falei. Estresse. Pois é, em cima disso eu lhe pergunto, as pessoas estão muito estressadas? Por exemplo, agora, nesse horário da manhã, no trânsito, tomou o café ali rapidinho, entra no carro, a primeira situação que aparece já está xingando, já está buzinando.
Como é que é essa situação? É notório que hoje a população está mais estressada do que antigamente. A exigência hoje em dia parece que é bem maior. Parte de emprego, o consumo, sempre a busca do consumo, eu quero isso, eu quero aquilo, e cada vez eu tenho que trabalhar mais para conseguir o que eu quero. Parece que a felicidade, né, gira em torno dali do dinheiro. Aí, se eu não consigo desenvolver bem no meu trabalho, aí gera estresse no trabalho. Aí, se está estressado no trabalho, não adianta, leva para casa, aí começa a ter problema em casa. É notório que hoje em dia a população está bem mais estressada, não é à toa que o número de pessoas com depressão, transtorno de ansiedade tem aumentado muito. Agora, em relação às crianças, se as crianças ali em seu lar, em sua casa, convivem com os pais extremamente estressados, essas crianças, elas também tendem aí a ficar estressadas ou não necessariamente? Não, com certeza. Às vezes eu já vi essa história, mas não tem por que ter estresse, tu não tem conta para pagar. Não, a criança tem seu estresse sim. A criança tem estresse do estudo dela, ela quer ir brincar e não pode, ela quer fazer alguma coisa e não pode, porque o pai realmente tem que estar ali. Aquilo aí é o estresse, mas é proporcional àquela idade. À medida que ela vai amadurecendo, ela vai tendo contatos com novos estresses, que realmente são maiores, que não pode ter estresse, por exemplo, dar para uma criança de 8 anos de idade o estresse sustentar a família. A gente sabe que isso acontece, mas não é proporcional. Então, essas crianças realmente acabam sendo suscetíveis a ter problema cardiovascular mais cedo. E o senhor costuma dizer que talvez aí o estresse, ele é contagioso, a gente está num ambiente, uma pessoa está estressada, aí as outras todas são calmas e vai contaminando e acaba estressando aqui e acolá ou não? Com certeza. E se o patrão for estressado, aí é pior, ele contamina. Mas mesmo o funcionário, sim, ele pode fazer isso. Se a pessoa não tiver cuidado, entra aí já na parte do pessimismo, o pessimismo acaba contagiando as outras pessoas. O pessimismo é um tipo de estresse. Começa a pensar tudo negativo, porque vai dar errado, aí começa a preocupar. Como eu falei, já tem estudos mostrando que as pessoas otimistas vivem mais do que as pessoas pessimistas. Então, procure administrar. A pessoa com estresse, é normal. Quem nunca na vida, às vezes a gente mesmo chega em casa, né? Aí a gente está bem, aí chega a esposa estressada, a gente tem que dar uma recuada, não, vou sair de perto, daqui a pouco volto, tomar um banho, vai comer, fazer qualquer coisa. Sim, o estresse ele é contagioso. É contagioso. Temos mais uma pergunta aqui. Olha só, vamos lá, doutor, dê dicas de como não se estressar com tanto menino para arrumar logo de manhã, tento ficar calma, mas só vai para frente na base do grito. Então, aquelas pessoas que estão estressadas logo de manhã cedo, colocar uma música para relaxar, tomar aquele cafezinho numa boa, nada de estresse, ou pelo menos amenizar, como é que é? Tem muito, claro, da pessoa, né, de saber administrar o estresse, mas aí eu acho que tem que entrar mais aí o psicólogo, né, para saber administrar, colocar a rédea curta. Eu sou de uma família que era rédea curta, a gente não podia olhar feio para a mãe, que, desculpa, o pau cantava, então não era nem doido. Então, ali, nós éramos 3. Se a minha mãe não tivesse rédea curta, pulso forte, o negócio desandava. Desse jeito ela levou, e isso é bom. Eu agradeço a minha mãe, se a senhora tiver ouvido, agradeço todas as broncas, os castigos, as palmadas que a senhora me deu, acho que ainda faltou algumas, teve horas que a senhora poupou. Pronto, e você o senhor costuma ser muito estressado no dia a dia ou não? Não, eu já fui, na minha época da minha adolescência, eu era pessimista, eu era estressado, temos nossos estresses, isso é normal, quem aqui não tem problema, mas na hora a gente tenta respirar. Eu também tenho uma esposa maravilhosa do meu lado, agradecer a minha esposa, um beijo à minha esposa, que na hora quando eu estou estressado, ela chega, dá uma acalmada, eu também faço com ela. Eu acho que tem que ter essa simbiose do casal, os filhos também, trabalhar tudo junto. Eu acho que a família é a base de tudo. Eu acho que quando a família vai bem, o trabalho vai bem. Por mais que tenha o estresse no trabalho, quando eu chego em casa, o negócio é... Concordo plenamente com o senhor. A família é a base de tudo. A gente tem algum problema, a família está ali dando a força. E também a gente pode dizer que a família ali pode
amenizar o nosso estresse quando a gente tem ali tanto aumentar ponto como forte. amenizar, com certeza. Então, né? chegar com a família, reunir com a família, não, vamos mudar, não está certo, eu acho que a gente está no caminho errado, a gente está procurando a felicidade no lugar errado. Exatamente. Eu falo para meus pacientes, as melhores coisas do mundo são de graça. É respirar, dormir, andar. As necessidades fisiológicas. Gente, fazer xixi. Pensa numa pessoa que não consegue fazer xixi, tem que ficar com sonda, como a vida é difícil. Então, exatamente, as melhores coisas da vida são de graça. Exatamente. Então, assim, nada de pessimismo. Vamos começar amanhã desta quarta-feira de alto astral. É claro que cada um tem o seu problema, então cada um tem as suas resoluções. Então, vamos começar de sorriso no rosto. Se não dá para ficar de sorriso, nada de mau humor. Não vamos contagiar também outras pessoas com estresse, com negativismo. Então, vamos começar a quarta-feira bem leve. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. As portas estão abertas para a gente falar de saúde, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Eu espero ter ajudado, ter trazido algumas palavras que possam ajudar a sua saúde, não só a sua saúde, mas a saúde da sua família, que você viva mais e viva melhor. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. E a Band Amazonas realiza hoje e amanhã, a partir das 5 da tarde, evento gratuito para falar de prevenção ao câncer de mama. Rodas de conversas com especialistas na área, oficina de lenços e atrações locais vão fazer parte da programação que acontece no Shopping Milênio. Márcia Siqueira, Fernanda Moura, Catherine Nascimento, todo mundo vai estar por lá para a gente falar de saúde. E é claro, você é a nossa convidada. Agora vamos acompanhar as informações do Brasil e do mundo com Kelly Abreu no Notícias da Redação. Olá, Flávia, um bom dia para você e a todos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que o governo vai deixar de cobrar a taxa adicional na tarifa de embarque internacional. A medida faz parte de uma série de ações que o governo vai tomar para diminuir regulamentações no setor, visando incentivar o setor de ação civil e a entrada de novas empresas aéreas no país. E o percentual de famílias endividadas no país ficou em 64,7% em outubro deste ano, taxa inferior aos 65,1% de setembro. Essa foi a primeira queda do indicador deste ano, que acumulava 9 altas consecutivas na comparação mensal. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E a implementação de medidas estabelecidas pelo Tratado Internacional para o Controle do Tabaco, como os aumentos de preço e impostos, reduziram em até 40% o número de fumantes no país, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Segundo o Instituto, também contribuíram para o alerta do perigo do tabaco as advertências sanitárias nas embalagens, a proibição de saborização dos cigarros e a proibição das propagandas. Para Notícias da Redação, Kelly Abreu. Obrigada, Kelly Abreu, pelas informações. Agora a gente confere a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também para o interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 24 e 35 graus. Em Borba, dia ensolarado com aumento de nuvens, pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24 e a máxima de 35 graus. Em Amaturá, manhã de sol com aumento gradual de nuvens. Chove rápido durante a tarde e a noite. A mínima é de 23 e a máxima não deve ultrapassar os 35 graus. Em Humaitá, sol e aumento de nuvens pela manhã. Chove rápido ao longo do dia. Mínima de 25 e máxima de 35 graus. O Band Cidade vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com mais informações. Band Cidade de volta agora com esporte. A preparação dos karatecas amazonenses para competições nacionais agora conta aí com o circuito de competições aqui no estado. No Asa, localizado na estrada da Ponta Negra, foi um domingo de grande atividade esportiva. Mais uma etapa da Federação de Karatê do Amazonas. Então, as etapas elas acontecem na cidade de Manaus, em todo o estado, na verdade, mas a princípio centralizado na capital.
São 6 etapas no decorrer do ano, mais 6 etapas abertas para as associações e mais 3 da federação, totalizando aí 9 etapas no decorrer do ano, de onde nós tiramos todos os atletas que farão parte da seleção amazonense. E estamos aguardando aí uma gama de atletas, né, de todo o estado, do interior a princípio, e dizer para vocês que o karatê amazonense hoje está como uma grande potência do karatê brasileiro. A etapa foi dividida entre comitê e katas, momento em que o atleta demonstra a habilidade no domínio da arte milenar. Bom, foi bom que eu senti que meu treinamento deu resultado, eu consegui colocar em prática, inclusive nos treinamentos de seleção, né? E hoje eu consegui uma medalha de bronze no kata, não consegui passar da primeira fase, mas vamos treinar mais. E no comitê eu ganhei na final. A federação determina que cada etapa do projeto tem a coordenação do mestre local. Tivemos um ótimo resultado, tá? Trabalhamos hoje nessa competição em prol ao karatê amazonense, que volta e meia a gente está indo para fora também, campeonato nacional, né? E quando chegar lá a gente tem mais possibilidade de ganhar. Então, o circuito, como nós fizemos hoje aqui, o circuito é para isso mesmo, para o engrandecimento do karatê. O Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas, no Facebook e no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar a sua sugestão de reportagem, com vídeos, fotos, mandar a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Para você, um ótimo dia e até amanhã.